Evangelho segundo o Espiritismo, nos caiu hoje o capítulo que fala sobre amar o próximo como a si mesmo, capítulo 11. E dentro desse capítulo, o item 11, o egoísmo. Vamos ler. O egoísmo, chaga da humanidade, tem que desaparecer da terra, a cujo progresso moral obsta. Ao Espiritismo está reservada a tarefa de fazê-la ascender na hierarquia dos mundos. O egoísmo é, pois, o alvo para o qual todos os verdadeiros crentes devem apontar suas armas, dirigir suas forças, sua coragem. Digo coragem porque dela muito mais necessita cada um para vencer-se a si mesmo do que para vencer os outros. Que cada um, portanto, empregue todos os esforços a combatê-lo em si, certo de que este monstro devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho, é o causador de todas as misérias do mundo terreno. É a negação da caridade e, por conseguinte, o maior obstáculo à felicidade dos homens. Jesus vos deu o exemplo da caridade e Pôncio Pilatos o do egoísmo, pois, quando o primeiro, o justo, vai percorrer as santas estações do seu martírio, o outro lava as mãos dizendo: que me importa? Animou-se a dizer aos judeus: este homem é justo, por que o quereis crucificar? Entretanto, deixa que o conduzam ao suplício. É a esse antagonismo entre a caridade e o egoísmo, a invasão do coração humano por essa chaga moral, que se deve atribuir o fato de não haver ainda o cristianismo desempenhado por completo a sua missão. Cabem a vós, novos apóstolos da fé, que os espíritos superiores esclarecem, o encargo e o dever de extirpar esse mal, a fim de dar ao cristianismo toda a sua força e desobstruir o caminho dos pedrouços que lhe embaraçam a marcha. Expulsai da terra o egoísmo para que ela possa subir na escala dos mundos, porquanto já é tempo de a humanidade envergar sua veste viril, para o que cumpre que primeiramente o expilais dos vossos corações. Emmanuel, Paris, 1861. Então, irmãos, aqui o texto nos coloca como o verdadeiro empecilho para que a humanidade ascenda a uma situação melhor, para que o cristianismo se implante, para que, e diria mais, não é o cristianismo se implante, porque nem todos na Terra, ou poucos, mais o Ocidente, é que conhecem e aceitam Jesus como o verdadeiro Messias. Mas as ideias de Jesus, as ideias, esse é o cristianismo, são as ideias de amor, de caridade e todas aquelas virtudes que ele veio ensinar, como o perdão, como a tolerância, que tudo isso se implante. É necessário que nós consigamos extirpar, extrair do nosso coração o egoísmo. Nós somos seres egoístas, sim. Nós temos na humanidade, nós temos 7 bilhões e 800 milhões de pessoas, e a grande maioria deste total imenso de criaturas ainda está vivendo distanciada dos ensinamentos de Jesus, que são ensinamentos universais. Os ensinamentos de Jesus, eles são
a própria vontade de Deus e suas leis como ensinamento universal, de uma prática universal, que é o bem, que é o amor, que é auxiliar aquele que pode menos, que tem menos, que entende menos. Tudo isso nós temos por dever conquistar. Nós temos que urgentemente nos afastar, nos distanciar dos pensamentos de egoísmo na sua forma de preconceitos. O preconceito, o que é o preconceito? O preconceito é o olhar para o outro e me sentir melhor que o outro. Sentir que aquela criatura, porque não tem a mesma cultura, porque não teve as mesmas oportunidades, ou porque não tem a mesma cor da pele, ou porque não tem as mesmas características que eu acredito que são interessantes, que todos tenham, que eu acho que são importantes, então eu vou olhar de maneira diferente, imaginando que aquela criatura é menos do que eu. Isso é o egoísmo, é o preconceito, é o sentimento pequeno que faz pequenas as pessoas, que faz elas pensarem em si antes de pensarem no outro, que fazem elas buscarem vantagens em detrimento, em prejuízo do outro. Isto é o exercício do egoísmo, e ele é diametralmente oposto, ele está no outro lado daquilo que pregou Jesus, deste sentimento universal de amor de Deus. Jesus pregou o perdão, ele pregou o altruísmo, o amor, a caridade. Tudo isso se contrapõe ao egoísmo. E o texto é muito claro em nos dizer que isso dificultou e tem dificultado através dos tempos a evolução do homem. Porque o homem, ele é pequeno, nosso planeta é pequeno, nosso sistema solar é pequeno. O homem não tem conhecimento do que tem no fundo dos mares, do que tem no espaço sideral. O homem rigorosamente não conhece quase nada, mas é presunçoso. Ele se julga mais sábio que o outro, ele se julga mais merecedor do que o outro. Ele tem a coragem de exercitar o preconceito contra o outro homem, contra o outro ser humano, quando todos nós na face da Terra, todos esses seres humanos, esses 7 bilhões e 800 pessoas, somos da raça humana. Somos humanos, sofremos, choramos, sentimos, gozamos, nos alegramos praticamente com as coisas, as mesmas coisas semelhantes ou de maneira semelhante. A dor, por exemplo, ela é igual para todos. A dor de perder um ente querido, ela acontece
aqui no Brasil do mesmo jeito que acontece em outros locais do mundo, nos locais mais distantes, a dor é a mesma. Então, sendo tão pequenos, tão inexpressivos, tão ignorantes, somos tão ignorantes que não sabemos quem somos. Não sabemos exatamente quem fomos, quem somos. E mesmo assim, temos coragem de nos achar melhores que o outro. Por detalhes, pela aparência, pela aparência. Que coisa mais absurda do que fazer distinção pela aparência das pessoas. Porque um é magro, outro é gordo, outro é alto, outro é magro, outro é negro, o outro é branco, não importa. Somos todos seres humanos. Então, no momento em que nós entendermos, no momento em que conseguirmos compreender que somos pequenos, que tudo devemos a Deus. Se temos riqueza, essa riqueza não nos pertence, pertence a Deus. Se somos belos, logo mais não seremos, porque o tempo passa. Se conseguimos títulos acadêmicos, doutor, mestre, pós-graduado, cientista, médico, são dádivas que Deus nos deu para que com elas possamos auxiliar os nossos irmãos. Então, essas coisas não são nossas, são de Deus. Nada nos pertence. Estamos aqui numa busca infrene pela felicidade. Todas as pessoas querem ser felizes e às vezes querem ser felizes custe o que custar. Se ela precisar se apropriar de um bem de outrem, tudo bem. Se ela precisar tomar do dinheiro de outrem, tudo bem. Porque querem ser felizes, mas quanto engano, meus irmãos. Porque tudo isso se esvai no tempo. Aqueles grandes potentados, aqueles imperadores que eram tidos como deuses vivos na antiga Roma, em vários locais, que é deles. Muitos que não souberam usar o seu poder, as suas condições financeiras, de poder, de ascendência sobre os demais, que abusaram de tantas formas, em que abismo se encontram hoje. Nós temos que nos compenetrar de que tudo aquilo que fazemos no mundo, tudo, absolutamente tudo, gera uma consequência, porque não estamos aqui neste plano terreno simplesmente para passar um tempo, para conseguir um bom emprego, fazer as nossas coisas, também para isso, mas não só para isso. Nós estamos aqui com uma finalidade que deve ser útil. E quando nós retornarmos ao mundo espiritual, que é o local de onde viemos, nós não sabemos quem fomos, não sabemos o que fizemos, por misericórdia de Deus, porque se soubéssemos, quem sabe, não conseguiríamos cumprir a nossa tarefa atual. Então, mas nós sabemos que não pertencemos ao mundo material.
Quando nós retornarmos ao mundo espiritual, o que levaremos conosco? Ah, eu tive tantos títulos, eu sou doutor nisso e naquilo. Será que isso basta? E tu fizeste o que com esse título? A quantos favoreceste? Ah, eu tive muito dinheiro, fui famoso. E tu fizeste o que exatamente com essa fama, com esse dinheiro, com essas condições que todas elas provêm de Deus? E isso é nisso que consiste a nossa tarefa. Vemos nesse momento tantas pessoas desarvoradas, ansiosas, com problemas de ansiedade, de sofrimentos íntimos, de depressão, porque não vem sentido na sua vida. Elas são de tal maneira materialistas, pensam mais nas coisas que podem ter do que naquilo que podem ser, que ficam com um vazio existencial, um vazio dentro de si, um buraco. E essas pessoas não veem sentido na vida. Então sofrem. O que nós temos que fazer é saber que todas as vidas têm um sentido. Todos. Todos nós fomos criados para amar. É o nosso título. Amar ao próximo como a si mesmo. Nós fomos criados para o amor. Enquanto nós não nos compenetrarmos de que somos pessoas no mundo, com uma tarefa definida de auxiliar, de servir, de ser úteis, nós não vamos cumprir, nós não vamos tapar muitas vezes esse buraco, esse sentido da vida. Qual é o sentido da minha vida? É servir, é avançar, é buscar essa transformação, a reforma íntima tão falada, tão famosa, mas tão necessária, tão indispensável. A reforma. O que é a reforma? É buscar em mim, colocar em mim aquilo que eu não tenho. É verificar onde está o meu egoísmo, porque ele está aí. Nós somos pessoas com maior ou menor grau de egoísmo. Somos vaidosos, somos orgulhosos, e o grau em que tudo isso se manifesta é que difere. Mas temos, porque se nós não tivéssemos essas dificuldades, não estaríamos encarnados aqui. Mas, de outro lado, se queremos avançar, se queremos atingir esse mundo de regeneração, que para nós já é um mundo de bastante alívio de tantas coisas que temos visto, se nós queremos avançar, trabalhemos. Primeiro em nós, tirando, extirpando, acabando com esse egoísmo, acabando com os preconceitos, afastando de nós essas vaidades sem sentido, esse orgulho desarrazoado. Nós não temos por que ter orgulho, somos pequenos, somos ignorantes, não temos razão para orgulho. Temos que trabalhar, temos que fazer alguma coisa por nós, pelos nossos irmãos, temos que nos tornar úteis para chegar ao mundo espiritual e nos sentirmos bem, sentirmos que a nossa reencarnação valeu a pena, que nós fizemos alguma coisa por nós. E se fizemos em nós, faremos nos outros. Porque nós temos que instalar o reino de Deus em nós para que possamos falar disso para o outro. Porque ninguém dá aquilo que não tem.
Então vamos trabalhar em nós, a grande batalha é nossa, é cada um no seu íntimo. E trabalhar pelo outro também na medida das oportunidades que se forem apresentando. Tenhamos isso sempre presente, porque sem isso chegaremos ao mundo espiritual numa situação que não vai nos agradar. Tenhamos fé, vamos trabalhar pelo nosso engrandecimento. Meus irmãos, ficamos por aqui hoje e pedimos que, por favor, deem o like à palestra, assim como a todas as palestras do nosso grupo, para que isso repercuta favoravelmente para o grupo. Que Jesus nos abençoe a todos.